Essa aula já está sendo gravada. Gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui também está chovendo bastante em Ouro Preto. Eu moro em Ouro Preto. E se cair minha rede, vocês, eu tenho um grupo com vocês no Telegram. Tem. Então, qualquer coisa, me mandem no grupo. Eu vou estar atenta aqui. Porque aqui teve queda de luz. Ontem, aqui em Ouro Preto, teve alguns desabrigados, alguns lugares. E as linhas de internet também estavam falhando. Então, a gente vamos, como vai ser a distribuição de notas, o Carlos está perguntando. A gente pode falar no final da aula, Carlos, eu e você, tudo bem? Eu falei na última aula sobre distribuição de pontos, tá? Isso, um mês no máximo para 3 meses, isso. Tá complicado. Gente, mas falando dos pontos, como eu falei na última aula, a gente conversou, vai ter a prova 2 agora, né? A gente só fez uma prova, vocês tiveram provas e questionários até hoje. Só tem 35 pontos distribuídos. Vai ter a prova 2 que eu vou disponibilizar hoje no SIGA, tá, gente? Para vocês entregarem segunda-feira, até segunda-feira que vem. Até segunda-feira pode fazer para entregar. Vou disponibilizar hoje, junto com a aula de hoje. Se não der para eu dar todos os exemplos na aula de hoje, também vou gravar uma videoaula para disponibilizar para vocês. Tomara que dê para fazer tudo hoje. A prova 2, gente, vai valer 15 pontos, tá? Essa prova de hoje, que eu vou disponibilizar hoje. Além dessa prova, vai ter questionários para as próximas matérias, próxima matéria até o final do mês, e também uma prova 3. Aí a gente vai fechar, os questionários vai valer mais 15 pontos, e a prova 3 mais 15 pontos. Então, a gente fecha com 80 pontos. Vão faltar 20 pontos para serem distribuídos, viu, Carlos? Você que estava perguntando. Esses 20 pontos restantes vai ser a média da nota do aluno. Se o aluno atingiu nos 80 pontos 60% de 80, os 20 pontos vai ser equivalente a 60%. Se atingiu mais que 60%, 70%, 80%, vai ser correspondente a essa porcentagem. Ok? Foi como a gente conversou na última aula. Então, vamos para a aula de hoje, para a gente não atrasar. Quem tiver dúvida de pontuação, gente, manda uma mensagem para mim, vê a última aula, assistam a última aula, eu detalhei certinho sobre as pontuações, tá? Tá tudo lá. Gente, vocês estão vendo minha tela? Sim. Ótimo, beleza. Deixa eu só conferir se eu estou gravando a aula aqui. Tá gravando. Então, gente, ó, se tiver alguma dúvida, pontuação, prova, professora, não entendi, meu e-mail. Ou pelo Telegram também. Mas eu vejo mais o e-mail, tá? Podem mandar o e-mail que eu estou mais atenta ao e-mail. Gente, nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre dimensionamento básico por análise de tensões para barras sujeitas a esforços axiais. A gente vai falar sobre tensão admissível e carga de flambagem. Então, o que é essa tensão admissível? Primeiro, vamos relembrar lá da nossa última aula, que a gente falou sobre tensão, que é força sobre área, falou sobre elementos submetidos aos esforços na região axial, né, das barras, falou sobre a relação entre a resistência de um elemento estrutural e a geometria do elemento estrutural. Relembrando sobre tensão. O que é tensão? A gente relembrar lá da física. Quando uma tensão normal, né? Quando a área da seção transversal da barra está submetida a uma força axial. Se essa força axial está no centroide da barra, eu tenho uma força aplicada, uma carga aplicada exatamente no centro dessa barra, eu vou ter que ela está submetida a uma tensão normal. O que essa força ela vai gerar? Ela vai estar numa área de seção transversal e vai gerar uma deformação nessa barra, nesse elemento, como a gente estava vendo lá na última aula. Toda força gera uma tensão e uma deformação. Para a gente falar sobre tensão normal aplicada, uma tensão normal média, que a gente chama aqui de sigma, que é essa letra grega aqui, ó, esse Tzinho, sigma. Para uma carga
uma tensão está sendo aplicada normal a um elemento, ela vai ter que ser aplicada em toda a área do elemento, então em toda a seção transversal do elemento. Então, por isso, tensão é igual a força sobre a área desse elemento. E a gente calcula essa tensão por essa fórmula, e para haver equilíbrio, as duas componentes da tensão normal no elemento têm valores iguais e direções opostas, vinda lá da física também, gente. Para um corpo ter equilíbrio, toda ação tem uma reação de sentido de mesma ordem, mesma grandeza, mesma direção e sentidos contrários. Então, para a força, para a tensão é a mesma coisa. Ó. Eu aplico uma força de um lado, surge uma força do outro lado, de mesma intensidade, mesma direção, só que em sentido contrário, o que gera uma tensão nesse elemento estrutural. Se essa tensão ela tende a alongar, olha, ela está saindo da face da área da minha seção transversal, ó, a setinha está saindo, essa força é de tração. Se essa força, essa tensão está no sentido entrando na minha seção transversal, a setinha está entrando na face do meu elemento, essa força é uma força de compressão. A gente também tem, além da tensão que a gente falou aqui no slide anterior, da tensão normal, que é a força que está normal à área da seção transversal, ou seja, está a 90 graus da seção transversal, a gente tem a tensão devido ao cisalhamento também. A tensão de cisalhamento é distribuída sobre cada área seccionada que devolve essa força de cisalhamento, que desenvolve essa força de cisalhamento. E pode ser definida como? Olha, a tensão de cisalhamento a gente representa por essa letra grega aqui, ó, o tal. A gente chama de tensão média, porque é uma tensão que depende da carga de cisalhamento, da força de cisalhamento, que normalmente, para a força de cisalhamento, a gente usa a letra V em cisalhamento e a área de cisalhamento. A força normal, ela está a 90 graus da minha seção transversal. Olha a força de cisalhamento. Ela está paralela à minha área que está sendo, onde a tensão de cisalhamento está atuando. Está tendendo a cortar o elemento. Olha para vocês verem. Aqui eu tenho uma peça apoiada, eu tenho uma carga aqui que tende a cisalhar, cortar meu elemento aqui na face AB e na face CD. Então, essa força vai gerar uma reação em cada uma das faces, que eu chamo de reação de cisalhamento, V, ó, em cada face. E essa força de cisalhamento V, dividido pela área do cisalhamento, gera uma tensão de cisalhamento. As tensões que atuam em elementos estruturais devem sempre ser mantidas dentro de um nível seguro. Então, por exemplo, eu estou aplicando uma tensão, uma força sobre a área num elemento estrutural, eu tenho que ter um coeficiente de segurança para poder aplicar essa força. Além disso, uma estrutura ou máquina em uso contínuo deve ser analisada periodicamente para que se verifiquem eventuais cargas adicionais que seus elementos ou partes possam suportar. Então, a gente tem que sempre ter, gente, na estrutura um fator de segurança. A gente chama de coeficiente de segurança ou fator de segurança. Assim, a fim de garantir a segurança, deve-se escolher uma tensão admissível, o tanto que eu posso admitir de tensão naquela estrutura, que restrinja a carga aplicada a um valor menor que a carga que um elemento pode suportar. Quando a gente calcula lá a força sobre a área, para achar a tensão, a gente estava pegando exatamente aquela força, dividindo pela área para achar a tensão do meu elemento ali atuante. Para achar a carga, a tensão admissível, eu tenho que levar em consideração um fator de segurança, o coeficiente de segurança, que é um valor maior do que 1. O fator de segurança é um método para especificação da carga admissível para o projeto ou análise de um elemento. O fator de segurança ou coeficiente de segurança é a razão entre a carga de ruptura e a carga admissível, ou seja, a carga de ruptura é o quanto que a estrutura aguenta até romper, até entrar em colapso, até quebrar, mas a gente não quer olhar isso, a gente quer ter sempre uma margem de segurança no dimensionamento das estruturas, que a gente chama de fator de segurança.
Então, o fator de segurança vai ser a relação entre a tensão de ruptura, de colapso do material, até quanto ele consegue suportar antes de colapsar, dividido pela tensão admissível, que é um valor menor do que a tensão de ruptura. Então, o fator de segurança ou coeficiente de segurança, em qualquer uma das equações aqui acima, ou relacionando a força de ruptura pela força admissível, ou tensão normal, ou tensão cisalhante de ruptura pelas tensões admissíveis, esse fator tem que ser escolhido maior do que 1, para evitar a falha do material, para que essa relação da tensão admissível seja menor do que o quanto o material suporta. Seus valores, os quais podem ser encontrados em normas de projetos e manuais de engenharia, pretendem manter um equilíbrio entre garantir a segurança pública e ambiental e oferecer soluções de projetos econômicas e razoáveis. Então, a gente está sempre nesse equilíbrio. A gente precisa garantir a segurança, mas se eu colocar um fator de segurança muito alto, eu estou subdimensionando a estrutura, estou fazendo ela resistir menos do que ela suporta. Então, a gente tem que ter sempre essa razão da economia e a segurança. E as normas que a gente tem de projeto, de estruturas, de concreto armado, estruturas de aço, já vem com fatores de segurança que foram achados empiricamente através de desenvolvimento de ensaios experimentais de estruturas e dependendo do material utilizado, caso concreto sendo um material feito em loco, né, na obra, ele tem uma segurança menor, porque ele pode ser variável mais facilmente, né? A gente não consegue ter uma padronização do concreto de forma eficiente. Então, o coeficiente de segurança do concreto é maior, em alguns casos. As peças em aço têm um coeficiente de segurança menor, porque eu consigo ter um controle de produção em fábrica. Então, depende muito. E as normas já têm esses fatores de segurança embutidos em cada uma das normas especificadas para diferentes tipos de estruturas e aplicações. Então, vamos fazer um exemplo aqui, como que a gente adota esse fator de segurança para o cálculo das tensões de uma estrutura. Nesse exemplo, a gente tem uma haste que está apoiada em sua extremidade por um disco circular fixo, como ilustrado aqui na figura. E tenho aqui, ó, um disco aqui circular na parte superior, que está apoiando a minha haste, que é essa haste aqui, ó, que desce. E aqui está falando que se a haste passa por um furo de 40 milímetros, esse furo aqui tem 40 milímetros, determinar qual que é o diâmetro da haste, um diâmetro D, e mínimo, que essa haste deve ter, e a espessura do disco, que é essa espessura aqui T, ó. Mínimo necessários para suportar uma carga de 20 kN, que é a carga de 20 kN aqui na ponta. A tensão normal de ruptura da haste, que é o sigma RUP, aqui é o de ruptura, é igual a 120 MPa, ou seja, essa haste aqui ela suporta uma tensão normal de 120 MPa até se romper. E a tensão de cisalhamento de ruptura do disco, que é a parte superior aqui, ó, que é o tal RUP, é igual a 70 MPa. E sabendo que o fator de segurança adotado aqui para essa estrutura é um fator de segurança igual a 2. Primeira coisa que a gente deve fazer para a solução desse exercício é achar a tensão admissível. Vamos começar, então, pela haste aqui, ó. A gente tem que o fator de segurança é igual à tensão de ruptura sobre a tensão admissível. Então, a gente consegue achar a tensão admissível dividindo da tensão de ruptura, que o exercício deu, ó, 120 MPa, dividido por 2, que é o fator de segurança. A tensão admissível vai ser igual a 60 MPa para essa haste aqui. Então, eu quero achar agora qual que vai ser o diâmetro da haste. Se eu sei que tensão é igual a força sobre área vai ser igual a força sobre tensão. Só troquei de lado aqui na minha equação para isolar o valor da área para descobrir qual que é o diâmetro dessa haste aqui, que está sendo solicitada a 20 kN de carga. Então, olha, a área dessa haste é uma haste circular, então,
a área é igual a P, πd ao quadrado sobre 4, né? A área de uma seção circular, que vai ser igual a carga P dividido pela tensão admissível. A carga P eu tenho, é igual a 20 kN, transformando aqui para newtons, vai dar 20.000 newtons, dividido pela tensão admissível. A tensão admissível é 60 MPa. MPa, a gente pode transformar para newton por milímetro quadrado, que vai dar 60 newtons por milímetro quadrado, exatamente. E fazendo essa divisão aqui, a gente encontra que πd ao quadrado sobre 4, que vai ser a área da minha barra, né, da minha haste, é igual a 333,33 milímetros quadrados. Milímetro, porque aqui minha unidade da tensão está em newton por milímetro, né? Então, a resposta vai me dar em milímetros. Então, mas eu quero saber, não a área, eu quero saber o diâmetro dessa haste, né? Então, eu consigo resolver passando o valor de 4, multiplicando aqui do outro lado, dividindo por π, passando π dividindo, e tirando a raiz quadrada, porque d está elevado ao quadrado. Então, eu encontro que o diâmetro da minha haste mínima, para suportar a essa tensão admissível aqui, que eu encontrei no exercício, é de 20,6 milímetros. Então, para essa tensão admissível desse material, com uma carga de 20 kN, eu tenho que ter, no mínimo, um diâmetro de 20,6 milímetros. Agora, o exercício pediu também para dimensionar a espessura mínima do disco, que é essa parte aqui de cima. Aqui, a haste, ela está submetida a uma tensão normal, né? Por isso que a gente pôs lá, tensão igual a força sobre a área, porque está exatamente perpendicular à seção transversal da haste. Já aqui no disco, como a carga está sendo atuante dessa forma, surge aqui no apoio do disco reações a essa carga que vai ser as forças de cisalhamento, representadas aqui ó, pela tensão admissível de cisalhamento nessa área do disco. Aqui, onde eu tenho que essa área, o espaçamento aqui entre, o vão aqui entre, que está passando essa barra é de 40 milímetros, ou seja, o diâmetro aqui onde está tendo a tensão de cisalhamento é 40 milímetros, eu consigo calcular qual vai ser a espessura desse disco a partir da tensão de cisalhamento admissível e dessa carga de cisalhamento atuante aqui. Então, o disco, a gente tem que achar primeiro, a partir do fator de segurança, qual que é a tensão de cisalhamento admissível aqui. Se o exercício me deu que a tensão de ruptura de cisalhamento do disco é de 70 MPa, desse material do disco aqui, eu tenho que dividir essa tensão de ruptura por 2 para achar a tensão admissível. Tensão admissível sempre vai ser menor do que a tensão de ruptura, porque eu vou sempre dividir aqui por um valor maior do que 1, que o fator de segurança tem que ser maior que 1. Então, a tensão admissível de cisalhamento no disco é de 35 MPa. Tensão é igual a força sobre área. Mesma forma, porque a força aqui, no caso, vai ser uma força de cisalhamento atuante aqui no meu disco. Só que é a mesma força que está atuando aqui na haste é a reação que está atuando aqui no disco, né? Não tem outra força atuante. A área desse disco, gente, lá na área da haste, era o πd ao quadrado sobre 4, né? Já aqui no disco, é a área de contato do disco com o furo, né? Com esse furo aqui. Então, vai ser igual ao perímetro da circunferência vezes a espessura desse disco, né? Isso vai me dar uma área de contato, é o perímetro da circunferência, que é π, 2πr, né? Vezes a espessura aqui, que é a altura da minha circunferência, que é o t, que é o valor que eu quero achar no exercício, que o exercício está me pedindo a espessura mínima da haste. Então, 2πr vezes t vai ser igual a P sobre a tensão de cisalhamento admissível. Eu tenho o valor de R, que vai ser a metade do meu vão aqui,
do meu diâmetro, onde está tendo o vão de cisalhamento, de contato de cisalhamento, metade de 40 milímetros, vai ser 20 milímetros, 2π vezes 20 vezes T. A carga é de 20 quilonewtons, transformando aqui para newtons, vai dar 20.000 newtons, dividido pela tensão de cisalhamento admissível, que eu encontrei na equação aqui anterior, que é de 35 MPa, transformando para newton por milímetro quadrado, vai dar 35 newtons por milímetro quadrado. É fácil sempre a gente fazer essa correlação, gente, quando vocês forem fazer o exercício, os exercícios, MPa transformando para newton por metro quadrado, eu não faço nenhuma modificação no valor, ó. 35 MPa vira 35 newtons por metro quadrado. Então, fica fácil, eu modifico só os valores das outras componentes. Eu transformo de quilonewtons a força para newtons, que aí eu consigo já achar minha resposta em milímetros. Sempre lembrando de entrar com os valores em milímetros aqui também. Então, resolvendo a equação, eu multipliquei aqui, ó, 2π vezes o raio aqui do meu vão, onde está atuando esse disco, onde o disco está sofrendo cisalhamento, vezes a espessura do disco, então, dividindo a carga pela tensão admissível de cisalhamento. Fazendo essa relação, eu consigo isolar a espessura do disco, T, e T vai ser igual a 4,55 milímetros, resolvendo essa equação aqui. É sempre bom a gente colocar também as unidades, que a gente já vai cortando, ó. Já corto Newton com Newton aqui, milímetro ao quadrado aqui com milímetro, e aí a resposta dá certinho em milímetros. Se a gente ver que não cortou alguma coisa, a gente pode ter feito um resultado, um cálculo errado. Vamos fazer mais um exemplo agora também de tensão admissível. Aqui nesse exemplo 2, está pedindo para calcular o diâmetro para o carregamento de 25 quilonewtons, conforme o diâmetro do parafuso. Aqui tem um parafuso, então, ó, com carregamento, uma carga de 25 quilonewtons, conforme apresentado aqui nessa figura, sabendo-se que a tensão normal de ruptura do material do parafuso é de 600 MPa e o coeficiente de segurança utilizado aqui nessa estrutura é igual a 3. Observe que o diâmetro aqui pede no exercício para obter um diâmetro como um valor múltiplo de 0,5 milímetros. Então, para a solução, primeira coisa, então, a gente tem um coeficiente de segurança, que é igual a 3, tem a tensão de ruptura do material do parafuso, que é 600 MPa, então a gente consegue achar a tensão admissível do parafuso. Ó, então, coeficiente de segurança, 3, substituindo aqui tudo na equação, tensão de ruptura. A tensão admissível vai ser 600 dividido por 3, que vai dar igual a 200 MPa. Se a gente tem que a tensão é igual à força sobre a área, para achar o diâmetro desse parafuso, eu tenho que só substituir a área pela área de uma circunferência, né? Então, a área aqui vai ser igual a trazendo a área para o lado da equação e a tensão aqui para a parte de baixo. A área vai ser igual a força sobre tensão. A força aqui eu transformei de newtons para newton, então era 25 quilonewtons, vai ser 25 vezes 10 a terceira newton, dividido pela tensão admissível, que é de 200 newtons por milímetro quadrado, a área vai ser igual a 125 milímetros quadrados. Para achar o diâmetro, a área de uma circunferência é igual a πd ao quadrado sobre 4. Então, isolando o valor de D aqui, eu tenho raiz de 4 vezes a área, que é 125 milímetros quadrados, sobre π. E achei que o diâmetro é igual a 12,6 milímetros. Porém, o exercício pediu para eu obter um diâmetro múltiplo de meio milímetro. Por quê? Porque normalmente, gente, quando a gente vai dimensionar parafuso tem padronagem de fabricação. Então, de meio em meio milímetro, eu consigo achar um parafuso para resistir a essa tensão admissível, né? E a essa carga, na verdade, a partir da tensão admissível do material, resistir a esse carregamento que está sendo aplicado aqui. Então, a gente tem que achar um diâmetro maior.
porque diâmetro menor não vai resistir à carga de 25 kN. Então, eu vou ter que arredondar aqui 12,5 para um valor múltiplo de meio maior, que vai me dar um diâmetro, então, de 13 milímetros para esse parafuso. Alguma dúvida, gente, nesses exercícios até agora? Não. Então, tá tudo bem, tudo certo. Vamos fazer mais um exemplo. Eu acho que os exemplos, gente, ajudam bastante para aplicação na prática para não ter dúvida na hora de resolver os problemas, os exercícios, sabe? Às vezes a gente fala só de teoria, a gente fica perdido. Então, vamos fazer mais um exemplo, esse exemplo 3. Aqui a gente tem o peso, um peso aqui aplicado, que ele é sustentado por um cabo maciço, flexível, de seção transversal quadrada. Então, é um cabo quadrado, gente, não é um cabo circular. Então, ele está preso aqui na extremidade de uma viga, que é uma viga engastada. Olha, tem uma viga engastada e um cabo aqui, que é um cabo quadrado, apoiando esse peso aqui. O material que compõe esse cabo, ele tem tensão limite de 200 MPa e tem uma modularidade de 21.000 MPa. O cabo está tracionado, deve trabalhar com coeficiente de 1,8. Ele vai estar tracionado porque eu vou ter uma carga aqui, gente. Pensando lá, lembrando da carga, quando ela está saindo da face da seção transversal, está tendendo a alongar o cabo, está saindo assim, ó. Então, é uma carga de tração. E o coeficiente de segurança desse cabo trabalhando a tração é de 1,8, que aqui no exercício dá. Então, pede para determinar o peso máximo que pode ser suportado por essa estrutura, por esse cabo, e qual o alongamento em milímetros sofrido pelo cabo quando o peso atuar, sabendo que o comprimento inicial do cabo é de 1,8 metros. Vamos resolver primeiro o peso máximo que o cabo pode suportar. A primeira coisa, gente, sempre quando a gente vai ter esses exercícios, a gente tem a tensão de ruptura do material, que a gente pode chamar também de tensão limite, temos que achar a tensão admissível desse material, desse cabo. Então, coeficiente de segurança é igual à tensão de ruptura sobre a tensão admissível. Eu tenho que o coeficiente de segurança é de 1,8, a tensão de ruptura é de 200 MPa, dividindo 200 por 1,8, eu acho a tensão admissível, que aqui no caso deu 111,11 MPa. Para achar, então, qual que é o peso máximo suportado por essa estrutura, eu vou pegar tensão é igual a força sobre área. Eu consigo achar a área desse cabo, porque ele é deu aqui que é um cabo quadrado, que tem lado de 16 milímetros, então eu consigo achar a área desse elemento quadrado, né? Para achar a área de um quadrado, é o lado ao quadrado, né? E aqui eu tenho a tensão admissível do cabo. Então, ó, tensão admissível eu encontrei de 111,11 MPa, que vai ser igual a Newton por milímetro quadrado, que vai ser igual a P, que é a carga que eu estou procurando aqui, que é o peso máximo que pode ser suportado por essa estrutura, sobre a área desse cabo, que é um cabo quadrado. Então, vai ser 16 vezes 16 milímetros. 16 milímetros elevado ao quadrado. Então, isolando aqui o valor de P, multiplicando a tensão pela área, eu encontro que o máximo peso que esse cabo pode suportar é de 28.444,44 newtons. Ou posso transformar esse resultado aqui, ó, dividindo por 1.000 em 28,44 kilonewtons. Sempre atentando-se às unidades, tá? Pode responder em newton, pode responder em kilonewton, tanto faz, gente. Pode fazer a resposta em newton ou em kilonewton. E agora está pedindo para determinar qual é o alongamento em milímetros sofrido pelo cabo. Quando esse peso que a gente achou aqui de 28.444,44 newtons atuar. Sabendo que o comprimento inicial do cabo é de 1,8 metros. Então, para achar alongamento, a gente viu na última aula que
a variação de comprimento, o alongamento, é igual à carga vezes o comprimento inicial da peça, dividido pelo módulo de elasticidade do material, vezes a área. A gente tem o peso, né, a carga atuante, que a gente acabou de encontrar na letra A, de 28.444,44 newtons, multiplicado pelo comprimento inicial do cabo, que aqui na letra B deu que é de 1,8 metros. Então, transformando aqui para milímetros, gente, dá 1.800 milímetros, né, multiplicando 1,8 por 1.000, dividido pelo módulo de elasticidade do material, que também foi dado pelo exercício, ó, 21 MPa, então vai ser 21.000 newtons por milímetro quadrado, vezes a área aqui da peça, que vai ser, foi um cabo quadrado, 16 ao quadrado, que dá 256 milímetros quadrados. O que vai me dar um alongamento de 9,52 milímetros. Ou seja, para essa carga máxima que pode atuar no cabo, de 28.444 newtons, eu vou ter um alongamento de 9,52 milímetros. Gente, além de cargas, a gente viu em todos esses exemplos aqui anteriores, cargas que estavam no sentido de tração do elemento, puxando ele, tendendo a alongar esse cabo, tendendo a alongar o parafuso, saindo o parafuso ali, né? No caso da haste com o disco, também tinha uma carga que era de tração, que estava saindo da face da haste. Mas a gente pode ter cargas também de compressão axiais. A gente está sempre falando de carga axial, que é uma seção transversal, e uma carga que ela está perpendicular à seção transversal da peça. Se a carga ela for de compressão, pode acontecer flambagem da peça. O que é a flambagem? A gente vai falar agora sobre carga de flambagem, o que é flambagem. A flambagem ela é um fenômeno que ocorre em peças esbeltas. Peças em que a área de seção transversal é pequena em relação ao comprimento. Então, quando eu tenho, tipo, uma peça muito fininha, maleável, se ela tem uma seção transversal aqui, por exemplo, a caneta, a seção transversal da caneta é muito menor do que o comprimento. Essas peças são chamadas esbeltas, elas podem sofrer flambagem, elas podem flexionar em torno do eixo de maior, em torno do seu comprimento, né? A flambagem ela acontece quando a peça ela sofre flexão transversalmente devido à carga de compressão. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Para o dimensionamento das barras, a compressão, a gente deve levar em consideração a flambagem das peças. Olha para vocês verem, gente. Quando a gente está atuando a carga de compressão, chegando, olha, na face do elemento, tendendo a diminuir, esse elemento ela pode acontecer flexão no sentido transversal da peça. Então, a gente pode ter vários tipos de flexão aqui, vários modos de flexão. Para verificar a estabilidade de uma barra, é necessário conhecer a carga crítica de flambagem, que a gente chama aqui de P crítico, que é esse PCR, que é a carga que produz o colapso da barra. Então, a barra ela pode sofrer colapso devido à flambagem, a essa flexão que acontece na barra. Para o cálculo da carga crítica de flambagem, que também é conhecida como carga de Euler, utiliza-se a seguinte expressão. Então, para a gente calcular o P crítico vai ser igual a π vezes E, que é o módulo de elasticidade do material, vezes o I, que é o momento de inércia, que é uma propriedade geométrica da peça, a gente viu na última aula, no finalzinho da última aula. O I é uma relação entre a base e a altura da seção transversal das peças, onde leva muito em consideração essa altura, essa largura, né? É a relação entre as larguras das peças, dividido por K, que é um fator de comprimento efetivo da peça, vezes o L, que é o comprimento dessa barra, que está sofrendo flambagem, elevado ao quadrado. A gente chama de comprimento efetivo essa relação entre a multiplicação do K,
que é o fator de comprimento efetivo, vezes o comprimento da barra L. A gente vai falar no próximo slide. Mas antes disso, vamos falar sobre a carga de flambagem. Se eu estou aplicando uma carga na minha peça P, que é menor do que a carga crítica de flambagem, que é o PCR, a minha peça não vai sofrer flambagem. Ela vai continuar, olha, retinha. Se eu aplicar uma carga P igual à carga crítica de flambagem, a peça continua não acontecendo flambagem nela. Só que, se eu aplicar uma carga P aqui na peça maior que a carga crítica de flambagem, quer dizer que essa peça ela vai flambar. Ela vai acontecer a flambagem dela. Olha, aconteceu aqui uma flexão da peça em torno do seu eixo transversal. Vamos falar dos coeficientes de flambagem, que a gente chama, olha, coeficientes CAS. Depende do vínculo que eu tenho na minha peça aqui, a compressão. Gente, a flambagem, já que é um fenômeno que ocorre em elementos esbeltos, com carga aplicada nas extremidades, cargas de compressão, é um tipo de evento, a flambagem, que está susceptível aos pilares, né? Vamos pensar no pilar numa estrutura. A carga que chega no pilar é uma carga de compressão que está sendo aplicada normal, a 90 graus, da seção transversal da minha peça do pilar. E o pilar, ele tem um comprimento muito grande em relação à sua seção transversal. Então, a carga de flambagem, a gente observa muito, tem que se verificar muito nas peças comprimidas de pilares, no caso dos pilares. Principalmente quando são os pilares esbeltos, que são peças feitas de aço. Quando é o pilar de estrutura de concreto armado, são os pilares mais robustos. Mas também deve-se verificar flambagem em pilares de concreto armado. Sempre em estruturas que estão sujeitas à compressão na sua seção transversal. Então, vamos falar do coeficiente aqui que a gente... Olha, para achar o comprimento efetivo do meu pilar, da minha barra comprimida, eu tenho que multiplicar K, que é o fator do comprimento efetivo, vezes o comprimento da peça L. O K, ele vai depender do vínculo. O vínculo é o tipo de ligação que eu vou ter nas extremidades do pilar. Por exemplo, se eu tenho um pilar bem gastado aqui, eu tenho um vínculo bem gastado, o meu coeficiente K vai ser igual a 0,5. Se eu tenho um pilar que ele é engastado numa ponta e apoiado na outra ponta, o meu coeficiente de flambagem é 0,7. Se esse pilar ele é engastado numa ponta e ele tem um vínculo aqui que permite o deslocamento na horizontal, mas não permite na vertical, o coeficiente vai ser igual a 1. Se eu tenho um pilar que ele é bi-apoiado, eu tenho, olha, bi-apoiado é que eu tenho 2 apoios que permitem a rotação, lembra? Se ele está bi-apoiado, o coeficiente K é igual a 1. Se é um pilar engastado e em cima ele está livre, não tem nenhum tipo de apoio, de vínculo, o coeficiente vai ser igual a 2, o coeficiente K. E se é um pilar que é apoiado e na parte superior ele restringe a rotação, mas eu posso mover aqui a translação normalmente, o coeficiente é igual a 2. Nessa imagem aqui, gente, vai dar para ver melhor cada um dos exemplos. Olha aqui, ó. Então, o que esse coeficiente quer dizer? O comprimento efetivo, eu multiplico o comprimento inicial vezes o coeficiente K. Se eu tenho um pilar que é birrotulado, o tanto que ele está flexionando aqui, o comprimento de flexão, de flambagem desse pilar, é igual ao comprimento mesmo dele, que é o comprimento L. Então, por isso, o coeficiente K é igual a 1. 1 vezes L é igual a L mesmo. Quando eu tenho um pilar que ele é engastado e livre, ele tem uma flexão, uma flambagem igual metade, mas ela pode ser prolongada para dar um comprimento efetivo que vai ser igual a 2. Por isso, K é igual a 2 nas extremidades engastadas e livres, ó. Então, quer dizer que o comprimento aqui, efetivo, é igual a 2. No caso de extremidades bem gastadas, que eu tenho engaste em cima e embaixo, o que vai flexionar, o que vai flambar no pilar é a região de comprimento igual
a meio. Então, por isso que K é igual a meio, ó, meio vezes L. Para uma extremidade rotulada e a outra engastada, eu tenho um comprimento de 0,7 L flambando aqui, flexionando. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui sobre flambagem, gente, para encerrar essa parte, esse módulo. Então, aqui a gente tem um elemento estrutural, nesse exemplo, 4, que a gente chama, é uma peça de aço. Aqui eu pus uma nomenclatura só para vocês familiarizarem com nomenclaturas de peça de aço. É um perfil W 200 por 46 de aço. É um aço especificado como A36, ilustrado aqui como pilar. Olha, é um perfil I, ó, e tem esse formato I, muito comum em estruturas metálicas. Ele está acoplado aqui nas extremidades, gente, por pinos ou apoios articulados, ou seja, a gente tem as extremidades articuladas aqui, ele está biapoiado e permite a rotação. Então, é um pilar biapoiado. A gente já sabe que o valor, então, de K aqui vai ser igual a 1, né? Por essa especificação anterior. Biapoiado, ó, o K vai ser igual a 1. Então, está pedindo aqui nesse exemplo para determinar a maior carga axial que ele deve suportar antes de começar a sofrer flambagem, antes do pilar sofrer flambagem, ou antes que o aço escoe. Então, a gente tem que fazer duas verificações para achar a carga máxima que pode atuar nesse pilar, antes de acontecer a flambagem ou antes de verificar que o aço vai escoar. Mas antes disso, a gente precisa de alguns dados, né? Eu falei aqui no exercício que o perfil utilizado é um perfil W200 por 46. Esses perfis, gente, a gente compra de fábrica. O aço, a gente compra ele de fábrica, não é produzido em obra, né? Então, já tem empresas com essas especificações. Quando você vai comprar um perfil W246, ó, já tem a tabela aqui que a empresa te dá, vai ser esse perfil, vai te dar a área em milímetro quadrado, ó, de 5.890 milímetros quadrados, e os momentos, o peso, vai dar tudo aqui, ó, a espessura, e também vai ter os momentos de inércia, que é necessário para o cálculo da flambagem, ó. O momento de inércia em relação a x, que é 45,5, e o momento de inércia em relação a y, que é 15,3, que é o valor de I. Então, eu escrevi aqui, ó, a área dada pela tabela lá, o momento de inércia em relação a x, 45,5 vezes 10 elevado a 6 milímetros a quarta. O momento de inércia é sempre um valor de comprimento elevado à quarta. E o momento de inércia em y, que vai ser igual a 15,3 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. O aço A36 é um aço que ele tem uma tensão de escoamento, que vai ser importante para a gente achar aqui a carga devido ao escoamento, né? Uma tensão de escoamento de 250 MPa e uma modularidade de 200.000 MPa. Agora, então, a gente pode começar a fazer exercício, que a gente tem todos os dados do exercício. Vamos saber em qual região, em qual eixo que vai acontecer a flambagem em torno do momento de inércia. Para acontecer a flambagem, a gente tem que saber qual que é o momento de inércia da peça, em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Olha, a gente percebe que o momento de inércia é menor em relação ao eixo Y. Então, a flambagem, se o momento de inércia é menor em relação a esse eixo Y aqui, ó, quer dizer que a flambagem vai acontecer em torno desse eixo Y. Então, vai ser em torno desse eixo. Para achar a carga crítica de flambagem, eu pego a fórmula P crítico aqui, π ao quadrado vezes S vezes I sobre o comprimento efetivo ao quadrado, onde o comprimento efetivo é igual a KL. Então, substituindo tudo aqui na fórmula, π ao quadrado, o modo de elasticidade é 200.000 MPa, então, ó, 200 vezes 10 a terceira newton por milímetro quadrado, vezes o momento de inércia, que eu vou usar aqui, que é o momento de inércia menor, para achar a carga crítica de flambagem, vai flambar em torno do eixo de menor inércia, 15,3 vezes 10 a sexta, dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado.
Comprimento efetivo ao quadrado depende de K. O K aqui, por ser um pilar birrotulado, o K vai ser igual a 1. 1 vezes 4.000 milímetros, que aqui o comprimento da peça é de 4 metros, elevado ao quadrado. O que vai me dar uma carga crítica de flambagem de 1.887.561,84 newtons. Transformando isso para quilonewton, eu divido por 1.000, vai dar 1.887,6 quilonewtons. Se a gente fosse considerar a carga crítica de flambagem em torno do eixo X, vai dar um P crítico maior do que o P crítico achado em Y. Então, por isso, a gente tem que achar a maior carga axial para não sofrer a flambagem. Então, a flambagem vai acontecer antes no eixo Y, em relação ao eixo X, porque a carga em Y é menor do que a carga crítica em relação ao eixo X. Mas, antes disso, a gente tem que saber se vai acontecer antes a flambagem ou o escoamento do aço. Para saber isso, a gente tem a tensão de escoamento do aço aqui, ó, que é esse tal Y, o sigma Y aqui, de 250 MPa. Para achar a carga crítica de escoamento do material, a tensão crítica é igual à carga crítica sobre a área. No caso, a gente está calculando, gente, para a carga crítica de flambagem. Então, pega a carga crítica de flambagem lá, dividido pela área que o exercício deu, ó, de 5.890 milímetros quadrados. Eu acho a carga crítica de flambagem igual a 320,5 MPa. Se a carga crítica de flambagem é maior do que a carga de escoamento, quer dizer que o escoamento vai acontecer antes de acontecer a flambagem. Então, a gente tem que determinar a maior carga axial em relação ao escoamento do material. Então, saber que a tensão de escoamento é de 250 MPa, vai ser 250 Newton por milímetro quadrado, igual à carga P sobre 5.890 milímetros quadrados, que é a área dessa peça, a área da seção transversal. Então, a carga de escoamento do material, gente, que eu estou chamando de P, é igual a 1.472,5 quilonewtons, que vai ser essa a minha resposta. Ou seja, eu tenho que determinar a maior carga axial que o pilar consegue suportar antes de começar a sofrer flambagem ou de escoar. A carga de flambagem deu 1.887 quilonewtons. E a carga de escoamento deu 1.472. Então, para não acontecer flambagem e escoamento, eu tenho que a carga máxima que pode atuar no pilar é de 1.472,5 quilonewtons. Então, essa é a resposta do exercício. Então, gente, encerramos a matéria por aqui. A prova 2 vai ser disponibilizada para vocês hoje, até umas 6 da tarde eu consigo colocar ela lá no sistema, para ser entregue no dia 17, semana que vem, segunda-feira que vem. Até dia 17 vocês podem entregar a prova pelo SIGA, tá, gente? Poderá ser feita em trio, duplo ou sozinho, e a matéria vai ser diagrama de esforços em vigas, propriedades mecânicas e geométricas dos elementos estruturais, e a aula de hoje, que é essas barras sujeitas a esforços axiais. Então, é importante, gente, consultem a matéria, os exemplos realizados nas aulas, que isso vai ser importante para a realização da prova, para vocês conseguirem desenvolver a prova. Releiam o material, voltem nas aulas, nos exemplos, nas videoaulas, tá? E qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que é esse aqui, ó. ellen@cefetmg.br, tá bom? Beleza, professor. Gente, muito obrigada pela atenção de todos. Vou disponibilizar o material lá no sistema, tá? Agora vai estar tudo lá. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá ok? Não esqueçam de colocar o nome de todo mundo na prova, viu? Se for feito em dupla, em trio, coloca o nome dos colegas, senão depois como que eu vou saber que fez? Tá, gente? Obrigada pela atenção, boa prova a todos. Até semana que vem. Tchau.
Falou, professor. Até semana que vem. Até a semana que vem, gente. Até a próxima aula, Diego. Até a próxima aula, João Vitor. Falou.